Oi, pessoal. Bem-vindos a mais uma live aqui do Guia. Eu sou a Ana, sou repórter no Guia do Estudante. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que vocês gostam bastante, que eu já reparei, que é redação, mas não é só redação. A gente vai falar sobre plágio na redação. Né? Não sei se vocês, quais de vocês viram aí o nosso site nas últimas semanas. A gente fez uma matéria, acho que tem talvez umas 2 semanas, não lembro muito bem, que é sobre um caso de uma estudante que tirou nota 1000 no Enem 2016, só que a gente, analisando a redação dela, dá pra ver que tem trechos idênticos, assim, palavra por palavra, de redações produzidas em outros anos, também nota 1000. Na verdade, uma foi nota 1000, a outra é de um professor. E aí a gente fez uma matéria sobre isso investigando e a gente acabou chegando à conclusão, depois de ver bastante, que isso é uma prática até, de certa forma, recorrente, assim. Não, talvez não plágio palavra por palavra, mas cópia de estruturas e tal. E aí a gente vai falar sobre isso hoje, tá? E vamos dar dicas para como você pode fazer uma redação sem copiar as dos outros. Olha só que coisa. E para falar disso, a gente está aqui com a Gabriela Carvalho. Ela é professora, coordenadora de redação do Poliedro em São Paulo. Oi, Gabi. Oi, bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada por aceitar. Bom, vou contextualizar um pouco melhor para vocês que não leram a matéria, talvez, não tenham visto o que rolou. A gente, era uma redação sobre o tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. E essa redação, se você analisando ela bem assim, acho que são 4 parágrafos, se eu não me engano, 4 parágrafos de redação, e a introdução e a conclusão eram idênticas a uma redação produzida para o tema de 2014, que agora eu não vou lembrar. É publicidade infantil, eu acho. Não, publicidade infantil 2012. 2012. Mas era... Bom, enfim. Enfim, uma redação produzida em 2014, não de foi feita por um professor, essa redação. E os parágrafos do meio da redação dessa estudante que tirou 1000 eram cópia, assim, quase idêntica, trocando algumas coisas para fazer sentido para o tema, de uma uma redação nota 1000 de 2015. Então, assim, foi uma redação, virou uma saladinha ali, mas dava para ver perfeitamente as evidências, né, desse plágio. E a gente publicou isso e isso gerou uma discussão, assim, afinal, o que é o plágio? Até que ponto você está plagiando um conteúdo? Até que ponto você está só se inspirando? Né? Então, a gente vamos trazer isso em pauta hoje, a gente vai conversar sobre isso. Então, Gabi, e os estudantes, os seus estudantes, como que eles veem isso, essa questão? Bom, eu introduzi um pouco desse assunto, né, nas últimas aulas, eu tentei conversar com alguns alunos, e eu percebi que, em geral, eles ficam chateados, assim, por perceber que eles estão, às vezes, copiando, que eles estão se apropriando de alguma coisa que não é deles, mas que é bastante interessante ali naquele momento, mas eles também não sabem fazer diferente. Eu acho, na verdade, eu fico sempre colocando em contraponto com as outras matérias. Eu acho que, principalmente no ensino médio, cursinho e tal, os conteúdos vêm, em geral, muito formatados, né? Muito prontos, muito quadradinhos, e a redação é o principal espaço em que esse aluno precisa usar, né? Em que ele precisa colocar o seu ponto de vista específico. E acho que aí rola um paradoxo ali, né? Tipo, pera, eu tô treinando para entrar na universidade, para fazer uma prova, para ingressar, e de repente o único espaço que eu não tenho para treinar, eu faço o quê ali, né? Que não seja reproduzir alguma coisa que eu já reconheço em outros ambientes. Então eu senti que eles também se incomodam muito com isso, que eles percebem que estão plagiando, que eles percebem que estão copiando muitas vezes, né? Acho que isso também é importante a gente estabelecer o que é plágio, o que não é. A cópia ou plágio, aquilo que pode descaracterizar uma redação, são cópias idênticas de sentenças, né, de trechos sintáticos um pouco mais complexos. Copiar uma palavra ou outra, se apropriar de um vocabulário que está ali, acho que é mais tranquilo, né? O problema do plágio é quando você carrega frases inteiras, estruturas inteiras ou ideias inteiras, né? E aí pode ser um problema. Mas eu percebo que eles ficam chateados, em geral. E é difícil também, porque assim, é bem isso que você falou, né? Eles estão acostumados a um método de estudo que envolve muito essa coisa de decorar, né? Ou então não só decorar, mas também você ficar muito atento ali a um conteúdo que você tem que memorizar, né? Assim, não palavra por palavra, mas aquela coisa, sei lá, né? Fórmulas, enfim. Então, mas imagina um conteúdo de humanas, assim, história. Ou, sei lá, geografia, outras coisas. Estou falando de áreas que não são as minhas, mas eu fui estudante um dia, né? Então, a gente foi, né? Sim, então, a gente sabe mais ou menos como é.
é memorização de nome, de data, de acontecimento, da ordem, da linearidade dos acontecimentos e, de repente, só para responder a uma pergunta que também é muito pontual, né? São poucas as provas de vestibular no Brasil que cobram sei lá, uma interdisciplinaridade que dependa do texto e da história, por exemplo. Eu sei que tem alguns vestibulares que pedem uma redação de história. E aí faz um pouco mais de sentido, a pessoa vai precisar articular um conhecimento ali. Mas é muito raro. Então, mesmo os conhecimentos de humanas, eles são todos sistematizados de uma forma que Sim. exclui a redação do todo, né? Até porque o próprio o formato do vestibular, ele pede um pouco isso, né? Porque são perguntas objetivas, né? É uma coisa mais... Ele não pede muito que você articule conhecimentos. Talvez outros vestibulares, né? Tipo a FUVEST, por exemplo, que tem uma segunda fase. Sim, talvez. Mas no geral, né? Mas é bem recente também. A FUVEST não colocava questões interdisciplinares, isso é muito, muito recente. Eu acho que o próprio Enem, assim, depois que ele passou pela reforma dos últimos anos aí, a ideia era que ele fosse um pouco mais interdisciplinar e que o aluno pudesse encontrar no mundo real aquilo que ele fosse responder ali também na questão, né? Ou na redação, no caso. Mas acaba virando uma coisa muito engessada. A dissertação, acho que quem está assistindo, a gente sabe disso, né? Ela tem uma estrutura relativamente engessada. Eu não posso fazer qualquer coisa numa dissertação que ela ainda assim será considerada uma dissertação. Ela tem a estrutura de introdução, desenvolvimento, conclusão. Na introdução, o ideal é que o aluno já apresente o tema e o ponto de vista dele, o desenvolvimento vai ser a argumentação e tal. Então, já tem alguma coisa ali que é esperada. E eu acho que isso vai só engessando, engessando, engessando. E um aluno que vem de um processo de escolarização que não estimula essa prática de escrita, de leitura, de argumentação mesmo, né, de posicionamento. Acho que a gente é bastante inibido em relação à briga, a conflito e tal. E a redação é um conflitozinho. Você precisa partir do pressuposto de que tem alguém lendo aquilo e não concorda com você e você vai sustentar seu ponto de vista. Então, não sei, para mim é todo um processo de escolarização que acostuma a gente àquilo que está pronto, aquilo que é certo, né? A gente lida pouquíssimo com o método científico ou com dúvidas ao longo desse ensino um pouco mais voltado para o vestibular, né? Então, é complicado isso, porque se você tem tudo conspira para que as pessoas meio que acabem seguindo esse caminho, né? Como que a gente foge disso? Especialmente isso que você disse, assim, o pessoal vem de um processo de escolarização que não permite muito um raciocínio de leitura, de pensamento próprio e tal. Então, como que a gente chega lá com um ano para se preparar? Como que a pessoa consegue fugir disso? É difícil, né? Não, é bem difícil, acho que é a maior dificuldade. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu faço isso com os meus alunos e eu sempre recomendo, é que a gente tente trazer a redação mais para o cotidiano. Então, há um imaginário a respeito da redação de vestibular que fala que a gente precisa citar grandes filósofos e colocar grandes ideias. E tudo isso, acho que distancia a gente, faz parecer que a gente vai escrever um texto sobre coisas que a gente não domina, quando, na verdade, a gente domina. Se eu falar de mobilidade urbana, por exemplo, eu não preciso só buscar um sociólogo que tenha pensado sobre a questão da mobilidade urbana. Posso pensar que eu pego o metrô, que eu pego o ônibus, ou que eu pego o trânsito dentro do meu carro, se for o caso, mas que eu transito a pé, que eu vejo isso tudo acontecendo. Então, acho que a forma mais bacana assim, de pensar a redação para quem está se preparando, especialmente em um ano, é ter noção de que ela tem uma estrutura padrão, ela tem uma estrutura básica, alguma coisa que é esperada, só que o preenchimento dessa estrutura é onde a gente pode se colocar. E aí, mais interessante do que buscar alguma coisa muito fora, muito distante da nossa realidade, do nosso processo de escolarização, é buscar alguma coisa mais próxima do nosso repertório. Então, eu falei isso, sei lá, naquelas aulas do guia e tal, e eu repito isso com alguma frequência. Eu presto vestibular quase todo ano. Então, ou FUVEST, ou Enem, ou algumas outras provas aqui de São Paulo, principalmente. E eu vou fazendo alguns testes, justamente por isso, porque eu quero falar para os alunos coisas que eu sei que são seguras de fazer, né? Então, o último Enem que eu prestei foi o de 2015, que é inclusive um da polêmica aí, e era o da persistência da violência contra a mulher. E aí, claro que eu, sendo formada, tenho algumas referências teóricas, mas eu sei que os alunos não têm essas referências. Então, eu pensei, putz, eu preciso carregar para a redação alguma coisa que seja também no repertório deles. Aí eu lembrei que tem algumas músicas de, sei lá, sertanejo universitário, ou funks, ou, enfim, músicas um pouco mais populares, que têm letras extremamente machistas. E eu acho que é justamente a repetição dessas letras que ajuda na naturalização de um processo de violência, de machismo e tal.
Então, eu comecei a minha redação com o Pablo. Não sei se você sabe quem é, o da sofrência. Ah, sei. Ou estou indo Sei. embora, a mala já está lá fora, então. Não é que você falou Pablo, eu pensei em Pablo Vittar. Olha só, gente. Dá pra usar também. Acho que sim. Não, o outro Pablo um pouco O outro mais Pablo. baixo nível. Lógico. Não, mentira, adoro o Pablo. Mas eu comecei, porque ele tem um verso ali que é porque o homem não chora. Isso mostra que, putz, tem uma relação ali de gênero, né? De construir esse homem como alguma coisa que não pode ser frágil, etc. Então, mesmo que o Enem peça referências externas, que acho que a gente estava conversando um pouco antes do live começar, sobre o uso do Machado de Assis nessa redação que plagiou, Sim. enfim. E às vezes se faz isso só porque o Enem exige uma referência externa. Só que essa referência externa tem muito mais a ver com eu conseguir buscar coisas no meu cotidiano e articular com o tema que está ali. Então, eu posso pegar o Pablo da sofrência e articular com a ideia da violência, da persistência da violência contra a mulher, do que eu buscar, por qualquer motivo que seja, alguma coisa que não é do meu domínio, sabe? Sim. E isso é que eu sinto que muitas vezes empaca a redação. A pessoa fica muito nervosa, vou citar Hobbes, vou citar Rousseau, vou citar sei lá o quem, mas às vezes para explicar redes sociais. Sabe como é que eu vou buscar Aristóteles para explicar redes sociais? Não faz sentido, sabe? E aí, às vezes, a situação ficava ficando meio fora de contexto, assim, né? Não faz muito sentido, né? E aí, acho que distancia muito a gente do fazer do texto. Então, redação é análise social. Redação é olhar o que está acontecendo em volta. E, poxa, a gente vive em sociedade. Então, acho que o caminho mais fácil é olha em volta, vê o que está acontecendo. Onde você encontra esse tema no seu dia a dia, vai ser muito mais tranquilo de fazer. Ai, com certeza. Nossa, sempre. E os textos ficam mais legais. Ficam mais legais, E ficam autorais, né? Uma coisa que você vai olhar depois e vai conseguir se orgulhar, né? De ver aquilo e tal. Eu escrevi esse texto e tal. Acho que isso é... Sim, acho que é a parte muito mais importante, legal. a parte mais legal, com certeza. Bom, agora a gente... Uma coisa que o pessoal pega bastante, que talvez seja isso que também induz um pouco na questão do plágio, é que não só os professores, mas todo mundo, a gente mesmo no guia, a gente sempre, quando a gente tem notícia, né, o fulano tirou 1000, tal, vou mostrar a redação dele. Isso, dá para usar exemplos de redações sem incentivar muito essa coisa de, olha, ele fez isso aqui muito bonitinho, tá vendo? Aí a pessoa já fica, acho que eu vou fazer também. Tal. Será que dá pra... Tem como fugir disso? Eu acho que sim. As redações acima da média, em geral, a FUVEST publica, né, publicava todo ano redações acima da média. O Enem também já há alguns anos divulga o espelho e tal, então a gente tem acesso a essas redações. E acho que o mais legal é cruzar uma redação nota 1000 com outra, e com outra, e com outra, e ver todas as possibilidades de se tirar 1000. E a gente vai descobrir que essas redações são muito diferentes entre si. E que não necessariamente, elas todas seguem o modelinho introdução, desenvolvimento, conclusão, mas existe uma ousadia interna ali, que é, que exemplo eu vou escolher? Como é que eu vou articular esses conhecimentos? O que eu vou trazer de conhecimento externo? Que vocabulário eu vou escolher? Porque o vocabulário ele também exprime posicionamento, né? Então, que palavras eu vou escolher para colocar ali no meu texto e tal? Então, pelo menos quando eu mostro redações acima da média para os alunos, o intuito é muito mais que eles percebam que um texto pode ser bom das mais variadas maneiras, do que, olha, tem um modelo certo e precisa ser assim para tirar 10 ou para tirar 1000. Não necessariamente. Então, acho que dá para fazer. Meio que buscando essa estrutura padrão, mas mostrando que há ousadia em outros campos e que dá para ser criativo, dá para ser... Eu tenho alguns alunos, por exemplo, que se incomodam pelo contrário. Não sei se isso parece muito ok, assim, mas se incomodam porque acham que a dissertação é um gênero textual tão rígido, tão engessado, que, nossa, a criatividade deles está sendo ferida, sabe? Quando, na verdade, não muito. Né? É que o problema talvez seja nas regras aquilo que a gente estava falando também, né? Nas regras que o próprio MEC usa para fazer a correção, né? Sim. Que deixa eles, aí dá uma enrijecida mesmo na estrutura, né? Quando a gente compara as bancas dos vestibulares em geral, a gente percebe que bancas muito grandes, como era do Enem até o ano passado, como VUNESP e alguns outros vestibulares, pelo tamanho, pela amplitude, pela dimensão, a grade de correção acaba ficando um pouco mais objetiva. E isso vira uma contagem de erro, sabe? Então, a grade do Enem, por exemplo, a competência 4, que vai falar de coesão, ela não analisa exatamente coesão, mas ela analisa os conectivos que a pessoa escolheu e a variedade de conectivos. Então, quase que basicamente, se você escolhe conectivos diferentes ao longo do seu texto, você já tem uma nota boa ali, sabe? O que é ruim, porque não avalia unidade textual, não avalia progressão, tal.
Então, pela necessidade do tamanho da banca, sabe? Eu acho que a grade de correção acaba muito frágil e superficial e avalia um texto que é mecânico. E é isso que dá abertura, por exemplo, para as pessoas copiarem trechos inteiros de texto e terem um texto nota 1000 ainda assim. Porque sabem que deu certo, né? Então, Deu certo, são infinitos corretores, infinitos não, são finitos, mas são muitos, não sei quantos são. São milhares de corretores. E o tempo de correção, isso em qualquer vestibular, ele é muito curto. Então a pessoa fica com a redação ali na frente dela, na tela ou no papel, depende do vestibular, pouquíssimo tempo e não vai ter tempo de pesquisar se por um acaso aquilo já foi dito em algum lugar. Nossa, jamais, assim. Nem tem muito suporte para isso, né? Eles nem ficam falando, olha, vê aí se... tipo, joga no Google, Joga né? no Google, é só pra ver, né? Não tem isso, né? Não, isso não acontece, assim. É por questões de tempo, de dinheiro, sabe? Então, todo mundo na produtividade em geral, isso não vai acontecer. Mas, assim, aqui tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, uma coisa que você falou antes. Essa questão dos pensadores, vou usar uma citação num teórico e tal. Você acha, dá para dizer que existe que realmente isso influi na nota, se o corretor está lá olhando, ele vê que a pessoa está citando o Aristóteles, vamos supor, ele vai olhar e falar, dá ou mesmo, se ele fizer uma intertextualidade com uma coisa mais atual, por exemplo, tipo isso, uma música, não sei o quê, vai ter diferença? Não tem diferença. Eu testei há alguns anos, conheço pessoas que corrigem a prova, conheço o esquema da prova em geral. O que se quer saber é em que medida essa pessoa é capaz de transpor conhecimentos de outras áreas, misturar com aquilo que está vendo na coletânea, então é o tempo todo mistura, é o tempo todo, tipo, fragmentar tudo e juntar num texto novo. Em que medida ela consegue não cruzar esses conhecimentos. Eu acho óbvio, né, que conhecimento de história, de sociologia, de filosofia é fundamental para a nossa vida. Só que isso ajuda a gente a pensar, isso ajuda a gente a formar uma rede de análise social, sabe? Não necessariamente eu preciso trazer esses pensadores para a superfície do texto. Não chegar e citar, né? O fulano falou isso. Tá? Isso. Então, dá para usar. Acho que um cara mais contemporâneo, tipo o Bauman, por exemplo, dá para, às vezes, se apropriar das ideias dele sem necessariamente citá-lo. É claro que se eu usar o termo modernidade líquida, todo mundo vai saber que você está usando Bauman, né? Mas ele tem algumas ideias a respeito do cartão de crédito, por exemplo, que é facilmente observável. Você pode ver que se você quer comprar um objeto e você tem um cartão de crédito na mão, é muito mais fácil você realizar aquele desejo assim que você tem o desejo do que se você tivesse que juntar dinheiro por meses e tal. Não parece um negócio que você precisa do Bauman para pensar, sabe? Acho que é um raciocínio mais acessível, bem tranquilo, aliás, de se acessar. Então, dá para fazer textos mais tranquilos e eu sinto que quando os estudantes percebem que podem aproximar os conhecimentos cotidianos desse texto, eles sentem mais vontade de fazer texto. E aí, quando você sabe por que você está escrevendo, esse texto fica mais bacana. E aí, você vai perceber que plagiar, na verdade, é subestimar a sua própria inteligência, né, no fim das contas. Não precisa, né? Você tá preparado. Eu acho que tem que confiar um pouco mais no próprio tato. É incrível, gente, fazer texto. Também acho. Nossa, tem muitos fãs aqui. Estão te chamando de fãs, linda, legal. maravilhosa. Então, a Ellen, ela perguntou assim, como dominar e escrever sobre algo que não é do seu domínio? Tá, pode acontecer. Eu não gosto, por exemplo, de que a gente fique muito tenso sobre o tema que vai cair na redação, sabe, essa coisa de acertar tema. Eu acho que é importante preparar os estudantes para que eles deem conta de qualquer tema que apareça ali, né? Então, se preocupar menos com o tema e perceber que o tempo todo, qualquer que seja o tema, está falando da mesma sociedade. Então, a mesma sociedade que tem um problema de mobilidade urbana tem um uso de redes sociais que é bastante característico. E tem uma violência contra a mulher que é persistente. E tem uma intolerância religiosa. E tem racismo. E tem isso e tem aquilo, sabe? Então, muitas vezes a gente já pensou a respeito da intolerância religiosa e isso pode ajudar a gente a perceber que é uma sociedade que, sei lá, tem medo um do outro, que a gente não circula muito pelos espaços públicos, a gente é incentivado a ficar nos espaços privados. Então, pronto, eu fiz uma rede de análise, eu olhei para essa sociedade e qualquer tema que apareça precisa estar ali, sabe? Eu já passei por ele de alguma maneira. Então, tentar identificar isso na nossa própria vida, onde está esse tema. E se é um tema sobre o qual você realmente não tem ideia do que falar, isso é em si uma informação. Então, por que eu não sei falar sobre esse tema? Quem sou eu? Ou quão pouco divulgado é esse tema para que eu não saiba falar sobre ele, sabe? Então, em si, pode ser um gancho para você começar a argumentar. Falar, nossa, é um assunto tão pouco divulgado que
é difícil até falar sobre ele, ou poucas pessoas têm conhecimento. A coletânea geralmente ajuda bastante, aí você consegue articular isso, né, de ser pouco difundido com as informações da coletânea e tal. Então, eu não teria preocupações com o tema em si, muito mais com a articulação de texto, com essa rede de análise mesmo, como é que eu olho para as coisas, como é que eu interligo exemplos. Então, o Ad Milton, ele falou, eu acho que vai um pouco nisso que você estava falando. Ele perguntou como escrever para apresentar essa autoria, dar esse caráter autoral para o texto. Tá, eu acho que conhecer bem a gramática é importante, porque não só no Enem, né? As redações de vestibular em geral, elas têm pouquíssimas linhas. Então, você precisa aprender a sintetizar ideias um pouco mais complexas. E é conhecer estruturas sintáticas um pouco mais interessantes. Aí, acho que a leitura, nesse caso, vai ter a ver com a escrita também, mas não uma leitura leviana, assim, precisa ser uma leitura atenta. Então, estudar os textos 1000 e os textos acima da média em geral, nesse ponto, pode ser bacana. Não para copiar, mas para perceber as possibilidades sintáticas que as pessoas escolhem ali. Então, eu tenho uma autoria de forma, né, que seria escolha vocabulário, escolha sintática, organização textual, e eu tenho uma autoria de conteúdo, que aí eu acho que entra mais naquilo que eu estava falando de ligar com o cotidiano. Acho que a chance que você tem de ter um texto mais interessante, que não caia sempre nos mesmos lugares, tipo Revolução Industrial, os primórdios da humanidade, esses lugares que aparecem com muita frequência, a chance que a gente tem de não cair lá é encontrar isso na realidade, é perceber onde está em volta da gente. Então, por exemplo, voltando para o tema da persistência da violência contra a mulher, até pouquíssimo tempo atrás não tinha nos metrôs um canal de denúncia para assédio. Então a gente percebe... Sempre teve muito, né? Sempre teve muito assédio. Teve muito, então. Então a gente pode começar a pensar como é que essa sociedade está mudando o olhar para essas questões, olhando no dia a dia mesmo, falando, nossa, eu nunca tinha visto isso daqui, por que está aqui agora, sabe? Eu nunca tinha visto essa propaganda dessa maneira, por que ela está sendo feita agora? Ou então, tem várias propagandas, principalmente essa semana aí, né, cheias de polêmicas, por que essas propagandas são polêmicas agora e não eram antes? Várias propagandas machistas para o Dia das Mães e tal. Então, tudo isso ajuda. E quando eu trago um elemento desse para o corpo do texto, meu texto fica mais interessante, ele fica mais vivo e faz mais sentido eu escrever do que eu ficar citando Platão, né, para todo sempre. Sim. E ficar usando mesmo uma frase genérica, né, tipo, eternamente, reciclando e tal, né? Eu desconfio sempre daquilo que serve para tudo, sabe? Se você tem uma introdução que encaixa em todos os temas, essa introdução não é excelente, não é incrível, assim. Ou então, ela subestima muito a sua inteligência. Com certeza. Até porque, eu não sei, eu tenho a impressão que demonstra um pouco de vazio argumentativo, assim, né? A pessoa não quis arriscar muito, aí foi lá e colocou uma coisa muito genérica zona, assim, só que, você consegue fazer melhor do que isso, vai. A gente sabe que o vestibular dá medo, né? Que todo mundo fica nervoso, pré-prova, tipo, isso isso explica porque que sim, as pessoas fazem isso, né? Se as pessoas estivessem tranquilas, não fariam isso. Sim. Mas, ainda assim, eu acho que a redação é um espaço para que a gente se coloque mesmo. Todo vestibular ele tem um efeito retroativo, que ele aplica um tema numa prova. Eu vou falar da redação, mas imagino que isso sirva para todas as matérias, né? Aparece um tema na prova, isso obriga as escolas no ano seguinte a colocarem aquilo no currículo, sabe? Eu vou ter que discutir algumas questões porque apareceram no vestibular. Então, perceber o vestibular como uma porta de entrada para a universidade, que quer seres pensantes, que transforma essa sociedade também, poxa, a gente é parte disso. Nós, professores, vocês, alunos, vocês, estudantes, quando a gente vai para o plágio, quando a gente vai para alguma coisa que é um pouco mais fácil de fazer, porque está cansado, porque está com sono, porque isso, porque aquilo, é como se a gente aceitasse essa mecanização, falasse, não, é assim mesmo, sabe? É assim que a sociedade funciona, eu não tenho nada para fazer para mudar, ou então, eu vou estudar primeiro e vou mudar depois. Cara, eu acho que a mudança, ela está no dia a dia, né? Com certeza. E isso é uma parte dessa mudança, eu escolher o quão autônomo eu vou ser numa produção de alguma coisa. E o Enem sempre, é engraçado, não só nas escolas, mas na sociedade, todo tema de redação vira uma discussão depois, né? As pessoas, tem gente que acha errado, tem gente que não gosta, tal, mas geralmente viram o país naquele dia, nos dias seguintes, vai falar disso, né? Sai assim, jornal, da televisão, aqueles jornais principais e tal. A mídia fica muito em cima do Enem, por ser um exame nacional, ser um exame grande, né? Mas a gente sabe que tem plágio na FUVEST, que tem plágio na VUNESP, que tem plágio no ITA, que tem plágio, em todos os vestibulares. É que, óbvio, que a gente não tem acesso aos espelhos, né, de todos os outros vestibulares. Acho que a VUNESP libera num tempinho assim.
E a gente não tem acesso aos do ITA, de outros vestibulares não rola. E isso faz com que a gente não saiba muito bem como eles funcionam e não conheça as possibilidades de plágio. Mas tem em todo lugar. Bom, agora o Igor Porto, a gente fez um post antes, né, anunciando live, e o pessoal mandou algumas perguntas lá. O Igor Porto perguntou, já ter um modelo todo pronto na mente para fazer a minha redação é plágio? Depende do que tem nesse modelo, né? Se for um modelo com frases prontas, com palavras prontas, é plágio. É claro que assim, você corre o risco de fazer isso numa prova e ninguém perceber. E aí, acho que aí depende um pouco da sua consciência também, de novo, né? De que pessoa você pretende ser para esse mundo. Porque pode funcionar. Só que aí também corre o risco, isso já aconteceu com alunos meus em anos anteriores. Faz um tempinho já, deve ter uns 4 anos, eu lembro que tinha um aluno que tinha uma estrutura pronta de redação. Ele usava Foucault em absolutamente todos os temas. E aí, claro, quando o tema casava um pouco mais, ele tirava 9. Quando o tema não casava um pouco menos, ele tirava 6 e tal. Aconteceu, ele prestava ITA. E aconteceu de ele chegar no momento da prova, o tema ser cinema. E assim, cinema representando realidade. É um tema super difícil. E ele foi usar Foucault e ele tirou 3,5, sabe? Gente. Então, o meu medo é esse, assim. É péssimo, né? Não, e é Foucault, Se ele estiver assistindo, né? ele deve estar rindo muito. Foucault é maravilhoso, tá? Mas... Então, Foucault é incrível. Só que não dá, né? Porque ficou mecânico o texto. E ele, assim, escrevia super bem, não tinha problemas gramaticais, sintáticos, nada. O problema foi que ele fugiu do tema porque ele estava com o texto pronto. Então, assim, ter noção de que o Enem pede uma proposta de intervenção, que você vai precisar se organizar em introdução, desenvolvimento, conclusão, tal, não sei o quê. Isso é bacana. Agora, ir com as frases prontas eu acho perigoso. Eu acho que pode desestabilizar. Se você tem uma frase pronta, chega lá e vê que não encaixa com o tema, e aí? Sim, é bem isso mesmo. Bom, agora, o pessoal tá mandando muita pergunta, porém, tô falando que... Não, gente, ninguém apagou nenhum comentário. Tá? Perguntaram assim, apagaram alguns comentários, mas não, ninguém apagou nada. Ó, a Josi, eu ia encerrar, eu ia pedir para você falar uma coisa, mas eu vou perguntar dela que é interessante. A Josi Sampaio perguntou quanto à mudança da banca, se ela deve ter alguma preocupação em relação a isso. Olha, pro Enem, né? Tô supondo que seja pro Enem. Não, acho que sim. É porque o Enem realmente teve uma mudança da banca, ela já foi divulgada. Mas, ao mesmo tempo, uma parte do manual também já foi divulgada e a grade de correção permanece a mesma. Então, se houver uma mudança, é só para o ano que vem, sabe? Por enquanto, é a mesma estrutura, as 5 competências estão lá, norma culta, basicamente competência 1, a 2 de estar dentro do tema e trazer referências externas, a 3 com argumentação, a 4 com elementos coesivos e a 5 com proposta de intervenção, continuam lá, tá? Então... pode ser que, não sei, dentro dessas competências as expectativas da banca mudem e tal, mas isso se mudar para você, muda para todo mundo. Então, no fim das contas, não faz muita diferença. É a mesma grade, se espera o mesmo tipo de redação, mesmo que essa correção seja mais rígida, vai ser para todo mundo. Tá. Bom, eu vou pedir só mais uma coisa para você, depois eu vou encerrar, porque a gente está dando nosso tempo, mas muitas perguntas, muitas pessoas falando. Bom, a gente faz outra. Depois a gente faz outra, sempre tem essa possibilidade. Mas eu ia te pedir agora, ó, nós estamos em maio. O pessoal já deve estar se preparando aí num ritmo razoável para o Enem e tal. Pra a gente ter essa construção de repertório sem incorrer em plágio, que dica você dá? Aí pro treinar. Ano inteiro. Redação se aprende fazendo redação. Então, se você tiver alguém que possa corrigir esses textos para você, melhor. Porque aí você faz um texto, mostra para a pessoa e refaz o texto pelo menos umas 2, 3 vezes até que você consiga realmente ter enxergado o problema dali, né? Se não tiver quem corrija, tenta combinar com um colega, de um ler o texto do outro e falar assim, olha, cara, não entendi essa parte. Porque por mais que não seja técnico, é importante que o texto que você vai produzir na prova ele seja compreendido por qualquer pessoa. Então, às vezes, estudar com um colega, faz um texto, passa para o outro, lê o dele e tenta refazer. Ler os textos acima da média, sem plagiá-los, mas eu gosto muito dessa ideia de conhecer aquilo que já foi feito para você saber as possibilidades e perceber que há muitas, há variadas, tem caminhos e caminhos, mas é basicamente treinar, é ficar de olho. Então, vocês entenderam, né, gente? Bom, é isso, a gente vai ter que encerrar porque a gente já está dando nosso horário. Ok. Mas, bom, as perguntas
que vocês mandaram, depois a gente anota e vamos tentar ver se a gente já faz outro live, de repente, para responder, né? Quem Vamos sabe? ver, quem sabe. Bom, para você que chegou no meio do vídeo ou não conseguiu ver inteiro e tal, depois ele vai ficar salvo ali na aba vídeos, na página do Facebook, tá? E é isso, gente. Estamos encerrando. Então, um beijo para vocês, boa preparação, sem plágios, tá? Beijo, tchau. Tchau.